O principal indicador macroeconômico é o PIB, o Produto Interno Bruto, que representa a soma de todos os bens e serviços finais produzidos em determinado período de tempo. O PIB não indica o estoque da riqueza existente, mas o fluxo de novos bens e serviços. O PIB funciona como um termômetro da economia, que nos permite, por meio da comparação do fluxo de produção de um período com os fluxos de produção de períodos anteriores, medir se está havendo crescimento econômico, estagnação, que é um crescimento baixo, aquém do potencial, ou mesmo recessão, que é a retração da atividade econômica. O PIB tanto pode ser calculado pela ótica da oferta quanto pela ótica da demanda. O cálculo do PIB pelo lado da demanda leva em consideração tudo aquilo que é gasto pelos agentes econômicos. As famílias, que são as unidades consumidoras, as empresas, que são as unidades produtoras, e o Estado, que não só regulamenta a atividade econômica, como também realiza certos gastos que podem levar ao crescimento econômico. Todos esses gastos somados, assim como o saldo positivo da balança comercial, contribuem para o aumento do PIB. Logo, podemos dizer que a fórmula do PIB é PIB igual a soma do consumo das famílias mais o investimento que as empresas fazem nelas mesmas para aumentar sua capacidade produtiva, mais gastos públicos para fomentar o crescimento econômico, mais a diferença entre as exportações e as importações. Quanto maior é a renda das famílias, maior é a sua capacidade de consumir. O aumento do consumo, desde que acompanhado pelo aumento da capacidade das empresas de produzir mais bens e serviços, melhora o padrão de vida, aumenta a confiança empresarial, estimula o aumento do emprego e eleva a arrecadação fiscal. Mas o que levaria as famílias a diminuir o consumo? Certamente a diminuição da renda, seja por desemprego, seja por perda do poder de compra em decorrência da inflação. Também desestimula o consumo o aumento de juros, porque comprar a prazo fica mais caro. As empresas, por sua vez, elas deixam de investir no incremento de sua capacidade produtiva quando têm expectativas negativas em relação ao aumento do consumo, ou mesmo quando os juros estão elevados e diminuem a perspectiva de retorno sobre o investimento. Juros elevados podem, inclusive, levar as empresas a buscar maior rentabilidade e segurança por meio da compra de títulos públicos, que o Estado lança no mercado para financiar os seus gastos. Num cenário de estagnação econômica ou de recessão, a arrecadação fiscal cai e o Estado tem dificuldade para realizar gastos públicos com infraestrutura e desenvolvimento humano. Quanto à balança comercial, ela é afetada pela variação da taxa de câmbio. A taxa de câmbio estabelece o preço de uma moeda estrangeira em relação ao real. Se, por exemplo, a taxa de real para dólar é de 5,5 para 1, isso significa que cada dólar custa R$ 5,50. O dólar alto é bom para as empresas que exportam, ou seja, para as que recebem dólar pelos produtos ou serviços vendidos. Por sua vez, o dólar baixo é bom para as empresas que importam, aquelas que pagam em dólar pelos produtos ou serviços comprados. Dólar alto é quase sempre sinal de inflação alta, já que muitos insumos e produtos finais vêm do exterior ou mesmo têm suas cotações definidas no mercado internacional, como, por exemplo, o caso do petróleo. A política cambial do Brasil adota o regime de câmbio flutuante. Isso significa que o Banco Central não interfere diretamente sobre o valor da taxa de câmbio, deixando a cotação ser definida de acordo com a lei da oferta e da demanda. A interferência indireta do Banco Central no mercado de câmbio ocorre quando o Banco Central compra ou vende dólar, retirando ou injetando dólar na economia brasileira. Quanto à política monetária, essa está a cargo do Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, que define a cada 45 dias a taxa básica de juros da economia, a famosa Selic. A elevação dos juros é um dos instrumentos de que se utiliza o Banco Central para tentar controlar a inflação.
Nós já vimos que juros maiores encarecem o crédito e desestimulam a produção e também o consumo. Contudo, há de se agir com equilíbrio, pois taxas mais altas dificultam a recuperação da economia e podem gerar desemprego, sem mencionar que a maior parte da dívida pública é corrigida pela própria Selic.